Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima sexta-feira. Hoje, 18 de outubro de 2024, nosso devocional está em João, capítulo de número 5. João mostra Jesus mais uma vez em Jerusalém, numa festa dos judeus. Dessa feita, Jesus vai até um tanque que em aramaico é chamado de Betesda. Nesse tanque ficavam muitas pessoas, cegos, mancos, paralíticos, e esperavam ali o movimento das águas. Ali diz que em certo momento as águas eram agitadas e o primeiro que entrasse era curado, e assim as pessoas ficavam ao redor ali em busca de uma cura nesse sentido. Havia ali um homem que estava há 38 anos paralítico, e ele estava ali querendo ser curado, querendo ser colocado na água. Jesus então entra naquele lugar e vê muitas pessoas doentes, mas ele escolhe aquele homem para estar ali perto dele e pergunta para ele: "Você quer ser curado?" E aquele homem, sem saber que aquele era o dono da cura, disse: "Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim", até porque a doença dele era paralisia. Então, para ele chegar à água antes de alguém que tinha alguma outra doença que não atrapalhava a locomoção, seria muito difícil. E Jesus disse simplesmente para ele: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." E aquele homem levantou-se e saiu dali feliz da vida, carregando a sua maca. E aqui há um ponto onde João diz no versículo 9: "E isso aconteceu no sábado." E por ter acontecido no sábado, gerou toda uma situação de problemas com os judeus. Quando os judeus viram aquele homem ali carregando a sua maca, eles disseram: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Nós temos que entender que sim, havia uma lei em que havia um dia que devia ser dedicado ao Senhor, exclusivamente ao Senhor, e nesse dia muitas coisas deveriam ser deixadas de ser feitas. Só que essa ideia de muitas coisas que deveriam deixar de ser feitas tinham sido ali implantadas pelos fariseus, por aqueles doutores da lei. Eles tinham chegado e pegado essa lei e agora expandido: "Não ande tantos quilômetros, não faça isso, não faça aquilo, não cozinhe", e criaram vários problemas ali para as pessoas. Ao invés daquele dia ser um dia de adoração, de glorificação, de louvor, ali eles colocaram várias cercas ao redor das pessoas, imprimindo ali dores ao invés da alegria de ser um dia de adoração. E aí aquele homem que tinha pegado a sua maca estava descumprindo a lei desses fariseus. E aí ele vai dizer: "Sabe por que eu estou carregando a maca?" Versículo 11: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." E ali ele foi e ninguém pôde pará-lo. Então, por essa razão, agora, quando aqueles fariseus descobriram que foi Jesus quem tinha dito para aquele homem fazer isso, eles aí queriam matá-lo, diz o versículo 18, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Veja que Jesus dizer que é filho de Deus vai falar que ele é o próprio Deus, como de fato é. O Evangelho de João, ele enfatiza isso em vários momentos, e nós temos que observar João tratando disso e vendo essa peculiaridade dentro do Evangelho de João. Nós vamos ver que Jesus, ele vai dizer que o Filho do Homem dá a vida a quem ele quer dá-la. Veja que Jesus escolheu um paralítico para poder ali fazer a sua cura, e ele está dizendo no versículo 21 que ele dá vida a quem ele quer dar. Ele diz também que ele recebeu ali o poder de Deus, a confiança de Deus Pai para o julgamento, no versículo de número 22. E ele diz no versículo 23: "Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida." Veja que Jesus não diz que vai ter a vida eterna, ele está dizendo: já tem a vida eterna. Você que crê em mim já tem a vida eterna. A vida eterna começa aqui e agora. A vida eterna não vai começar depois da morte, ela começa agora. E aí ele vai dizer aqui mais no versículo 28 e 29 que não fiquem admirados com isso. Deus está dizendo que a vida eterna começa agora, Deus está dizendo que vocês terão a vida. Não, vocês já têm ela. E ele diz assim: "Pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação, ou para serem condenados." Veja que Jesus está dizendo aqui acerca daqueles que já morreram. Eles morreram fisicamente, mas não espiritualmente. E esses que estão nos túmulos vão voltar, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna.
uns ressuscitarão para a alegria e outros para a condenação da qual já estão participando. E Jesus condena aqueles homens por não entender esse tipo de coisa. Ele diz no versículo 39, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Veja que aqueles homens ali, eles tinham conhecimento da palavra, ou achavam que tinham. Eles estavam ali como defensores da palavra, mas não estavam enxergando o dono da palavra, o que era a própria palavra, que era Jesus. Que nós não sejamos assim, que nós entendamos que os textos, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela faz a obra em nossas vidas, e nós temos que ter essa convicção de que Cristo morreu, nós também morreremos e ressuscitaremos como Ele ressuscitou, e olhar para a palavra como ali apontando sempre para o Rei da Glória, e nós sabemos quem é Ele, Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe este fim de semana e a paz do Senhor.